Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, já começamos a contagem regressiva para a celebração do Sírio 2019, que tem como tema Maria, Mãe da Igreja. E faltam exatamente 79 dias para esta grande manifestação de fé, em homenagem, em louvor à Virgem Maria, a Virgem de Nazaré, a nossa mãe, a filha de São Joaquim e Santa Ana. Em preparação ao Sírio, a imagem peregrina está fazendo visitas a diversos municípios daqui do Pará, dioceses, e também no Brasil. No primeiro final de semana de agosto, a imagem peregrina estará visitando a Arquidiocese do Rio de Janeiro, como acontece já há vários anos que a imagem peregrina faz esta visita a convite do nosso querido arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal João Tempesta. É com alegria que nós saudamos esses nossos irmãos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que nos acolhem com tanta fraternidade, com tanta alegria. Para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, estamos enviando agora esse folheto, cada mês enviamos, e agora temos aqui o cantinho do devoto, onde a pessoa pode enviar o seu agradecimento, o seu testemunho, e nós colocamos pouco a pouco no folheto de cada mês. Este mês temos aqui o agradecimento, o testemunho de Carlos Eduardo Rossi, patriarca, que é advogado e guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos partilhar aquilo que ele nos diz. Tenho uma história de devoção com Nossa Senhora de Nazaré há muito tempo, sempre frequentando as missas na Basílica Santuário, geralmente aos domingos. Mas houve uma ocasião em que comecei a sentir necessidade de um envolvimento maior de minha parte com as causas da Santa. Foi então que há 3 anos me tornei guarda de Nossa Senhora de Nazaré e passei a ajudá-la em sua caminhada. A emocionante recompensa que recebi me motivou a ir além. Tempos depois, eu passava por um momento de tribulação emocional e percebi um certo individualismo em minhas ações, em busca de um caminho seguro e confiável para ajudar os mais necessitados. Eu cheguei até a Associação dos Devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a ADENASA. Já são mais de 2 anos que faço minha contribuição para ajudar nas obras sociais dos padres barnabitas, do santuário, em retribuição a todas as bênçãos que a Virgem de Nazaré
derrama sobre a minha vida e a minha família. Nós temos aqui muitos pedidos que chegam de todo o Brasil, dos devotos e devotas, filhos de Nossa Senhora. Mas ontem eu fui procurar se havia algum testemunho, algum agradecimento, não encontrei. Encontrei somente pedidos. Então, a gente pede que enviem também os agradecimentos, as graças que receberam por intercessão de Nossa Senhora, que, claro, não podemos ler todos, mas nós podemos fazer a leitura, o testemunho de alguns, como fizemos hoje do nosso irmão Carlos Eduardo Rossi, que é advogado e guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Pois bem, hoje nós estamos celebrando a festa de São Joaquim e Santana. A liturgia de todas as igrejas orientais e ocidentais celebra desde os primeiros séculos esta memória de São Joaquim e Santana. E a este casal, a este homem e esta mulher, nós temos uma gratidão especial. Como recorda São João Damasceno, ao comentar a liturgia de hoje, ele diz o seguinte: ó casal feliz, Joaquim e Ana, a vós toda a criação é devedora, porque foi por vosso intermédio que a criatura ofereceu ao Criador o mais valioso de todos os dons, isto é, a mãe pura, a única digna do Criador. A mãe pura, única, digna do Criador. Eis o motivo, portanto, reconhecimento. Joaquim e Ana são os pais da Virgem Maria, os genitores da Virgem Mãe de Deus. Por isso continua o santo dizendo: alegra-te, Ana estéril, que nunca foste mãe, exulta e regozija-te, tu que nunca deste à luz. Rejubila-te, Joaquim, porque de tua filha nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho, o nome que lhe foi dado é Anjo do Grande Conselho, Salvação do mundo, Deus forte, esse menino Deus. Jesus veio ao mundo por meio da Virgem Maria, e a Virgem Maria chegou até nós por intermédio de São Joaquim e Santana. O Papa Francisco, estando no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2013, participando da Jornada Mundial da Juventude, comentando a liturgia deste dia, ele disse o seguinte: na casa deles, isto é, de Joaquim e Ana, veio ao mundo Maria, trazendo consigo aquele extraordinário mistério da Imaculada Conceição. Na casa deles cresceu, acompanhada pelo seu amor, pela fé. Na casa deles aprendeu a escutar o Senhor e a seguir a sua vontade. Os santos Joaquim e Santana fazem parte de uma longa cadeia que transmite a fé e o amor a Deus, no calor da família, até chegar a Maria, que acolheu no seu ventre o Filho de Deus e doou ao mundo, doou a nós. Caros irmãos e irmãs, eu creio que todos nós tivemos e talvez tenhamos ainda a graça de termos uma família, termos essa experiência de uma família constituída pelos pais, pelos filhos e a presença também dos avós. Eu não tive essa graça de conhecer os meus avós, nenhum dos avós eu conheci. Quando eu nasci, os meus avós já tinham partido
para os céus. Portanto, não conheci nenhum avô, nenhuma avó. Não sei o que significa ter esses segundos pais, como a gente afirma. Mas conheço famílias onde eles têm a graça de ter os avós. E é uma convivência que deve ser marcada justamente pela concórdia, pela partilha, pelo entendimento, pelo amor. E isso é muito importante para que a família possa de fato ser testemunha de fé, onde convivem os adultos, as crianças, os anciãos, os jovens, animados pela fé. E isso é uma família bela, uma família viva, uma família realmente feliz, onde se convive justamente em harmonia. É por isso que o Papa Francisco, na mesma ocasião, apenas citada no Rio de Janeiro, disse o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a fé. Olhando o ambiente familiar, gostaria de salientar uma coisa: quantos são importantes os avós na vida da família, para comunicar aquele patrimônio de humanidade e de fé que é essencial para qualquer sociedade. E como é importante o encontro e o diálogo entre gerações, sobretudo ao interno da família. Portanto, diálogo entre gerações, dentro da própria família. E o documento de Aparecida nos lembra: as crianças, os anciãos constroem o futuro dos povos. As crianças, porque levarão adiante a história. Os anciãos, porque transmitem a experiência. Portanto, as crianças aprendem com os anciãos, com os idosos, uma experiência de fé, uma experiência de vida que passarão adiante. A experiência, transmitem a experiência e a sabedoria de sua vida. A família dos pais da Virgem Maria nos é o exemplo de uma família santa. Foi no âmbito dessa família que Maria foi preparada para a extraordinária missão para a qual seria chamada. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Se Maria foi a Imaculada, a mulher de fé, aquela que assumiu a sua vocação com responsabilidade, pela sua obediência se tornou a mãe de Jesus, o Filho de Deus, uma mulher de virtude. Tudo isso Maria aprendeu dos seus pais, que transmitiram a vida, a fé, a constância e o desejo de amar e de servir a Deus. Queremos, portanto, neste dia parabenizar todos os avós, as avós pelo seu dia. Que Deus abençoe todos eles pela missão que têm. Já educaram os seus filhos e continuam ainda nesta missão e agora educando também os seus netos. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que dizem: a minha avó ou meu avô que me levava para a igreja, eu me tornei cristão, entrei na igreja por causa da minha avó, por causa dos meus avós. É muito bom esse testemunho. Hoje, nas condições, na situação em que vivemos, é muito importante a presença dos avós que ajudam os seus filhos na educação dos seus netos. Portanto, que sejam valorizados os avós, que sejam mais escutados no âmbito da família, para que eles ajudem os seus filhos, os seus netos na vivência da fé, transmitem a sabedoria
sabedoria, experiência de vida tão importantes para todos nós, que aprendemos com o testemunho da vida. Isso é evangelizar, evangelizar com a própria vida, com o próprio testemunho de fé. Caríssimos irmãos e irmãs, que continuemos, portanto, a nossa caminhada de fé, tendo hoje como exemplo São Joaquim e Santa Ana, que transmitiram a fé e a vida. A Virgem Maria disse: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós queremos também hoje, nesta ocasião, bendizer e louvar a Deus pela Virgem Maria, e bendizer e louvar a Deus pelos seus pais. Todos nós recebemos de Deus uma missão e uma vocação, e somos chamados a realizá-la. Quando nós realizamos o projeto de Deus em nossa vida, nós contribuímos para que o bem aconteça, para que o reino de Deus aconteça. Somos todos nós chamados a sermos discípulos missionários, testemunhando a nossa fé, começando dentro da nossa própria família, principalmente quem recebeu a vocação matrimonial, que sejam transmissores da fé que receberam. Procurem viver essa fé, sejam pais virtuosos, procurando o diálogo com os próprios filhos, ensinando-lhes o caminho que conduz para a vida, sabendo que não são perfeitos, ninguém é perfeito, mas nós somos chamados continuamente à conversão. O importante é que nós tenhamos consciência justamente das nossas limitações, e quando nós falhamos, tenhamos a humildade de reconhecer, de pedir perdão, porque isso também é um testemunho. Quando nós erramos e temos a coragem, a humildade de reconhecer e pedir perdão, isso é que é importante, porque ninguém é infalível. Agora, a dificuldade é quando nós não temos essa capacidade de reconhecer os nossos pecados e não temos a coragem de pedir perdão. Que a Virgem Maria nos ensine, portanto, o caminho para Deus, o caminho da humildade, na busca constante da santidade e de realizar o projeto de Deus, como fizeram São Joaquim e Santa Ana, e que eles roguem por nós a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.